Olá, bem-vindos de volta. Bom, a gente está na nossa primeira aula de Direito Administrativo, falando um pouquinho sobre as noções introdutórias ao Direito Administrativo. No nosso primeiro bloco, a gente falou sobre os conceitos de Estado, né? A gente viu as formas de Estado. Explicamos um pouquinho a diferença entre Estado, nação, Estado, governo, os três elementos do Estado, que são o território, a nação, o território, o povo e o governo. E agora a gente continua. A gente começa o nosso segundo bloco falando um pouquinho sobre a evolução histórica do Estado. Quando a gente pensa numa evolução histórica do Estado, primeiro a gente tem aqui a primeira, digamos assim, primeira forma, a primeira tipo de Estado que a gente estuda, né, que a gente tem conhecimento, são os Estados absolutistas. A gente fala no primeiro porque aqui a gente já tem uma estrutura organizada, a gente tem um poder organizado. Quando a gente pensa no Estado absolutista, a gente vai lembrar naquela época, na época das monarquias absolutistas, que a gente tinha um rei que exercia ali o poder, que esse poder ele era um poder vitalício, ele ia passando de pai para filho. Era um poder que não tinha limite, não tinha limitação. Então, basicamente, o rei fazia o que ele desejava, né, o que ele tinha vontade. A gente tinha as negociações, né, o plano internacional entre negociações de famílias reais com famílias reais. A gente tinha os casamentos que formavam ali, eram utilizados para comunhão de alguns estados. E quando a gente pensa no Estado absolutista em si, a gente não vai pensar ainda numa noção de administração pública. Por quê? Porque aqui a gente praticamente não tinha esses estados prestando serviço público. O serviço público, basicamente, era inexistente. O que a gente tinha eram pessoas, né, tipo, aqueles subordinados àquela vontade estatal que pagavam tributos, que pagavam taxas ali simplesmente para poder trabalhar, para poder exercer, para poder viver. Mas a gente não tinha necessariamente uma contraprestação estatal. A contraprestação que eles falavam era ali um direito de defesa, que aquele Estado, aquele rei, os protegeria de uma invasão externa, por assim dizer. Mas a gente não tinha uma noção ainda de direito administrativo, de administração pública e por aí vai. A gente começa a ter essa noção quando a gente passa do Estado absolutista para o Estado liberal. Quando a gente pensa num Estado liberal, o Estado liberal ele surge ali depois de revoluções, quando a gente tem aquela população, aqueles governados, se insurgindo contra esse poder absoluto e falando, olha, a gente quer liberdade, a gente quer poder votar, a gente quer poder ter ali escolher os nossos governantes, e também a gente quer uma liberdade para poder atuar, a gente quer poder ter digamos, um sistema econômico livre, uma economia livre, sem essas taxações absurdas, sem limitações absurdas. Então, quando a gente pensa num Estado liberal, a gente está pensando, a gente começa, sim, a falar numa administração pública, a gente passa a entender que aquele governo, aquele Estado, ele tem um dever de contraprestação para os governados, para o povo, né, que está sobre aquele território, e no Estado liberal, a gente tem ali uma administração mínima. A gente sai dos dois extremos, a gente sai de um extremo que o rei podia tudo, para um extremo de que aquela administração, aquele governo pode o mínimo. A gente precisa de liberdade para poder ter, de uma liberdade econômica, de uma liberdade social para poder atuar. Só que essa liberdade extrema também traz desigualdades extremas, porque a população não estava toda na mesma igualdade. Então, quando a gente tem a passagem do Estado liberal para o Estado social, a gente vai passar de novo de um extremo para o outro. A gente vai passar de um Estado que era extremamente liberal, de um Estado que não tinha, digamos assim, não tinha uma atuação social, para um Estado que vai regulamentar tudo, que vai ter uma atuação social muito pesada, que vai passar a prever, por exemplo, educação pública, saúde pública, previdência, mas que também vai passar a ter uma atuação mais forte na economia, que vai ter uma intervenção digamos assim, mais consolidada na economia. Só que isso também traz problema. A gente passa a ter uma economia muito fechada, uma intervenção muito grande na economia, uma intervenção do Estado em todos os setores, ali, em todos os, digamos assim, todas as vertentes sociais, e isso começa a se assemelhar até mesmo com aquele sentimento que as pessoas tinham lá no início do Estado liberal, de que a gente precisa de uma flexibilidade.
Então, passando ali, quando a gente viu que, basicamente, o Estado social puro não é suficiente, que a gente precisa ter uma balança entre aquela liberdade econômica, aquela liberdade, até uma liberdade social, por assim dizer, com a contraprestação estatal, a gente passa para um novo paradigma, que é o que a gente tem hoje e a gente conhece como Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito é um Estado que olha, que observa todos os anseios sociais, então ele tem uma prestação de serviço público boa, consolidada, mas ele também respeita as liberdades de voto, ele tem uma intervenção mínima na economia ali, mínima no sentido de somente a intervenção necessária, e principalmente ele observa os princípios constitucionais, ele observa os princípios que são colocados na Constituição daquele Estado. Bom, a gente sai agora, então, do conceito de Estado para passar a falar um pouquinho sobre governo. Como a gente viu, o governo é a forma que se estabelece, né, que se exerce o poder dentro daquele território e em face daquele povo, daquelas pessoas que constituem o Estado. Como formas de governo, basicamente, é como que se dá esse poder, como que a gente vai ter esse poder sendo exercido. As formas de governo principais que a gente vai falar são a monarquia e a república. A monarquia é basicamente o governo de um. É o governo de um representante só. Basicamente, quando a gente tinha os estados absolutistas, a gente tinha estados monárquicos, em que o poder estava ali somente nas mãos do rei. E quando a gente pensa em monarquia, a gente está pensando num governo que é vitalício. Aquele governante ele vai governar até ele morrer. A sucessão desse governo vai se dar por hereditariedade. A partir do momento que o rei morre, quem se torna rei é o príncipe. É quem o filho do rei, a filha do rei, que vai passar a governar. A gente não tem, na monarquia, aquele governante, ele não tem responsabilidade pelos atos que ele pratica. Tem uma frase em inglês que fala "The king can do no wrong". O rei não pode errar. O rei não erra, basicamente. Se ele não erra, ele não é responsável. Então, a gente não pode responsabilizar aquele monarca pelas arbitrariedades, pelos absurdos que ele vai cometer ali. Aqui a gente não tem representatividade popular. Esse rei ele não foi escolhido pelo povo. Quando a gente pensa ali naqueles estados monárquicos, o rei foi escolhido por Deus. Eles acreditavam que o rei era a representação de Deus na Terra. Então, não era o povo que escolhia o rei, e sim uma divindade, um poder maior, digamos assim. Aqui a gente tem uma inviolabilidade, corporal e uma suma dignidade do monarca. Basicamente semelhante à característica anterior. O rei está em contato direto com a divindade, está em contato direto com Deus. Então ele é inviolável. O poder dele emana exatamente dessa inviolabilidade, dessa divindade que ele pretende ser. Por outro lado, quando a gente vai falar da república, aqui se a monarquia é o governo de um, a república é o governo de muitos, é o governo de todos. Quando a gente pensa em república, a gente está pensando em governos temporários. A gente tem ali um prazo para que aquele governo exerça o poder, né, tenha o poder. Por exemplo, no Brasil, a gente tem eleições de 4 em 4 anos, tanto para prefeito, quanto para governador, quanto para presidente. Então, o tempo de cada governo é estipulado por 4 anos. Tem países que que o governo se dá por 5, 8 anos, e por aí vai. Aqui a gente tem uma sucessão governamental por critérios objetivos, por critérios eletivos. A gente tem eleições que vão escolher aqueles governantes. O governante e os demais agentes públicos, eles são responsáveis pelos atos deles, pelos atos que eles emanam, né, digamos assim. Cada ato administrativo, cada ato do governante, cada ato político tem que observar ali uma responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade civil, uma responsabilidade administrativa e até uma responsabilidade penal também desses governantes. A gente vai ter uma aula só sobre responsabilidade, que a gente vai adentrar isso, mas basicamente, se ele extrapolar o que ele podia fazer, ele vai ser responsabilizado por isso. E aqui a gente fala, sim, de uma representatividade popular. Quem escolheu aquele governante foi o povo. Não foi alguém que simplesmente foi
meio que colocado goela abaixo daquela população. Não, aqui a gente tem um representante que foi escolhido. A República, por exemplo, a gente tem como um sistema, uma característica da República a democracia. Quando a gente pensa numa democracia, os governantes são eleitos pela maioria. Pode ser uma maioria, tipo, digamos assim, próxima, assim, a gente pode ter, por exemplo, o que a gente tem tido no Brasil, duas vertentes muito exacerbadas, tipo, por um lado, a gente tem uma minoria formada, sei lá, de 49% e uma maioria de 51%, mas ainda assim a gente tem uma maioria, ainda assim a maioria escolheu aquele governante. E como a gente tem uma rotatividade do governo, pode ser que o que antes era minoria passe a se tornar maioria e consiga eleger o governante deles também. Bom, ainda dentro de governo, a gente vai falar dos sistemas de governo. O que é um sistema de governo? Sistema de governo é um critério que vai ser utilizado ali para articulação entre os poderes executivos, principalmente entre os poderes executivo e legislativo. Então, como sistemas de governos, a gente pode citar o presidencialismo, o parlamentarismo e o semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, é a mesma coisa. A gente começa pelo presidencialismo. Quando a gente fala em presidencialismo, a gente está falando numa concentração de poder, que a gente vai ter a função de chefe de Estado e chefe de governo se reunindo na mesma pessoa. O que é chefe de Estado e o que é chefe de governo? O chefe de Estado é aquela pessoa que vai atuar num plano internacional, que vai atuar mais em proximidade com os outros países, que vai assinar tratados, que vai assinar contratos de comércio e por aí vai. Já o chefe de governo, o olhar dele vai estar para o plano interno, para o plano de dentro daquele país. Ele vai falar de políticas públicas, de prestação de serviço público, até mesmo de manifestações políticas ali entre a União e os Estados-membros, entre a União e os municípios, entre os Estados-membros e os municípios. O chefe de governo ele olha para a órbita interna daquele país e não para a órbita internacional. No presidencialismo, essas funções elas não são separadas. A mesma pessoa que vai ser chefe de governo também vai ser chefe de Estado. O mandato desse governante é temporário, como a gente viu. O presidente da República ele tem um tempo fixo de mandato. No Brasil é 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4 anos. Digamos assim, o presidencialismo ele proporciona uma maior divisão, uma independência ali entre o legislativo e o executivo. O legislativo não interfere na escolha do chefe de governo e do chefe de Estado. O representante, a pessoa que vai exercer esse mandato de chefe de governo e de chefe de Estado, ele é eleito pelo povo, ele é um representante do povo. Da mesma forma que os membros do legislativo também vão ser eleitos, vão ser representantes daquele povo daqueles cidadãos que vão eleger eles. Mas um poder não interfere na escolha do chefe do outro poder. Aqui a gente tem a investidura do exercício do mandato de presidente não precisa ser ratificada, ela não precisa ser, digamos assim, selada, sei lá, ela não precisa ser confirmada pelo legislativo. O legislativo nada tem a ver com isso. Então, uma vez que o presidente foi eleito de acordo com as normas constitucionais, de acordo com as normas eleitorais, ele vai ter ali a sua investidura garantida, independente se o legislativo gosta dele ou não. Por sua vez, o legislativo também tem membros que são investidos em mandatos com termos certos, também são eleitos. O legislativo não tá subordinado ao executivo, então o executivo não pode simplesmente dissolver o legislativo, isso não existe, são poderes independentes. E o plano de governo do executivo, ele vai ser estabelecido e observado sem a influência daquele legislativo. O plano de governo do executivo não necessariamente precisa ser precisa atender aos interesses do legislativo, digamos assim. E, em contrapartida, aquele poder executivo, né, aquele governante, ele vai ter ali uma aprovação orçamentária para poder exercer o seu plano de governo, que aí sim vai estar sujeito à prestação de contas pelo legislativo. O legislativo, ele, de certa forma, ele presta conta, assim, ele exerce um tipo de controle das contas do executivo, e não do governo. Por outro lado,
quando a gente fala em parlamentarismo, a gente vai lembrar de uma divisão de função do executivo. Aqui sim, aquelas figuras de chefe de Estado e chefe de governo vão estar sendo exercidas por pessoas diferentes. A gente vai ter um chefe de Estado que vai ser exercido ali ou pelo monarca, ou pelo rei, ou pelo presidente, e a função de esse chefe, esse presidente e esse rei, que vão ali atuar num campo externo, digamos assim, num campo internacional. E já a função de chefe de governo, ela vai ser de atribuição do primeiro-ministro. É o primeiro-ministro que vai reger aquele governo internamente. O chefe de Estado vai ser a pessoa que vai nomear ou que vai indicar aquele primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro vai indicar, vai nomear os demais ministros que vão compor ali o gabinete dele. E tanto o primeiro-ministro quanto o gabinete do primeiro-ministro precisam ser aprovados, eles precisam ser ratificados pelo parlamento. Política, quando a gente fala uma ratificação política perante o povo, é a ratificação pelo parlamento. Basicamente, o nome parlamentarismo, ele vai se dar exatamente de acordo com a forma de escolha desse primeiro-ministro. Exatamente porque a escolha desse primeiro-ministro precisa ser aprovada pelo parlamento. Exatamente por ser o parlamento quem vai aprovar esse primeiro-ministro, o parlamento pode, a qualquer momento, destituí-lo. A gente não tem um prazo fixo de mandato para o primeiro-ministro. Ele vai governar enquanto aquele parlamento confiar nele. Enquanto o parlamento confiar nele, ele permanece no governo. O parlamentarismo, por exemplo, a gente tem como exemplo de um governo parlamentar o governo da Inglaterra. Na Inglaterra, a gente tem a função de chefe de Estado, que é exercida pelo rei, e a função de chefe de governo, que é exercida pelo primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, ele precisa ser aprovado por meio do parlamento inglês. E para finalizar os sistemas, a gente fala do semipresidencialismo ou do semiparlamentarismo, é a mesma coisa. Aqui a gente está falando de um sistema híbrido, que vai conjugar algumas características do parlamentarismo com algumas características do presidencialismo. Então a gente tem a mesma articulação política do parlamentarismo, a gente vai ter um chefe de Estado e um chefe de governo, a gente vai ter ali o chefe de Estado na figura do presidente da República, que a gente já não vai falar em rei mais, a gente está falando de um presidente, que vai ser eleito diretamente pela população e que vai exercer as funções, vai exercer funções políticas importantes. Porque quando a gente fala no parlamentarismo, quando a gente pensa ali no rei da Inglaterra, ele tem mais uma função simbólica, né? Na verdade, quem acaba exercendo as funções que seriam dele é também o primeiro-ministro. Aqui não. Aqui, aquele presidente, ele tem uma função efetiva, ele efetivamente governa nas atribuições que são dadas a ele. Ele é realmente o chefe de Estado. E vai ser esse presidente da República que vai escolher o primeiro-ministro. O nome do primeiro-ministro só vai ser chancelado pelo parlamento, mas não vai ser o parlamento que vai escolher o primeiro-ministro. E é daqui que a gente tem também uma diferenciação em relação ao parlamentarismo. No parlamentarismo, a gente vai lembrar que quem vai escolher, quem vai indicar o primeiro-ministro vai ser o parlamento. Aqui não, quem vai indicar, quem vai escolher o primeiro-ministro é o presidente da República. Ao parlamento vai caber simplesmente chancelar, digamos assim, aceitar essa indicação. Esse sistema de semipresidencialismo, ele existe mesmo, ele é utilizado tanto por Portugal quanto pela Polônia. São dois países que atuam, que utilizam esse sistema. Bom, gente, sobre governo era isso que a gente tinha para conversar. Agora a gente vai entrar mais nas funções do Estado e especificamente na função administrativa, que vai ser a que vai interessar para a gente. Quando a gente fala em funções de Estado, a gente vai lembrar que a gente tem 3 funções clássicas, que é a função legislativa, a função judiciária e a função executiva. Cada uma dessas funções corresponde a um poder que existe dentro daquele Estado. Quando a gente pensa na divisão de poder dentro do Estado brasileiro, a gente tem um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. A função legislativa, quando a gente fala em funções clássicas, a gente pode separar elas em funções típicas e em funções atípicas. A função legislativa típica
Vai ser legislar, vai ser criar as nossas leis. Então, o que incumbe ao Poder Legislativo? Incumbe ao Poder Legislativo a criação de leis. Essa é a função típica do Poder Legislativo. Qual que é a função atípica do Poder Legislativo? Atipicamente, o Poder Administrativo, ele tem um controle ali da sua administração interna, então, atipicamente, ele também tem uma função administrativa. Toda a administração interna do Poder Legislativo incumbe a ele. Então, atipicamente, aquele Poder Legislativo, ele tem uma função de administração pública. Atipicamente, a gente também pode ter ali uma função judiciária ali também em relação ao Legislativo. Quando a gente fala de função típica do Legislativo, a gente só não pode esquecer que também é função típica dele o controle orçamentário das contas do presidente do Executivo, como um todo, digamos assim. Como função judiciária, o que é a função típica do Poder Judiciário? Julgar. O Judiciário, na sua função típica, ele julga. Qual que é a função atípica do Judiciário? Atipicamente, o Judiciário também administra. Ele também é responsável pela administração dos seus servidores, dos seus órgãos e por aí vai. A gente vai especificar certinho sobre os servidores, sobre as funções típicas e atípicas em uma próxima aula, mas só para a gente já entrar nesse tema. Qual que é a função típica do Poder Executivo? Governar. A função executiva ela vai se dividir numa função política e numa função administrativa. Na função política, a gente vai pensar num governo político, digamos assim, em políticas públicas e por aí vai, políticas internacionais. Já quando a gente pensa em administração pública, a gente está pensando em prestação de serviço público. A gente está pensando ali, né, numa visão mais para dentro. Tanto a função política quanto a função administrativa são funções típicas do Poder Executivo. Mas o Poder Executivo, atipicamente, também legisla. Ele também pode criar, também tem a função de criar atos normativos. O Poder Executivo, por exemplo, pode criar medidas provisórias. Atipicamente, a gente tem também o Poder Executivo tendo um veto jurídico, que é um veto de uma lei, por exemplo, que ele fala que aquele veto se dá por características jurídicas, porque aquela lei contraria ali uma Constituição, contraria alguma outra lei. Isso também seria, de certa forma, uma função judiciária atípica do Executivo. Além dessas três funções do Estado que vão formar os poderes do Estado, que vão formar o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, a gente tem funções que são essenciais à justiça, mas elas não fazem parte dos poderes dos Estados. Aqui são funções que estão atreladas, que são previstas na Constituição, mas que são atreladas ao Poder Judiciário. Elas são independentes do Poder Judiciário, mas elas também não constituem um poder novo. A gente tem, por exemplo, o Ministério Público, que vai ser encarregado ali de uma fiscalização, de buscar interesses sociais. A gente fala que o Ministério Público é o representante da coletividade, digamos assim. Ele vai buscar interesses daquela coletividade, ele vai buscar a melhor interpretação, a melhor execução da lei. A advocacia pública é formada ali pelas procuradorias gerais dos municípios, dos estados, pela Advocacia Geral da União, que são centros de poder ali que vão defender os interesses da União, dos estados, dos municípios, interesses públicos ali atrelados a esses entes. E a Defensoria Pública, que vai atuar, é uma advocacia pública para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que não têm condição de arcar com um advogado, que não teriam acesso à justiça se não fosse por meio da Defensoria Pública. Bom, a gente entra, então, finalmente, na função que nos interessa, na função que a gente vai ver nas próximas muitas aulas aí para frente, que é a função administrativa. Quando a gente fala em função administrativa, a gente pode ter a função administrativa sobre um critério subjetivo ou orgânico, que vai levar em conta ali o sujeito, a pessoa que vai ser responsável pelo exercício daquela função administrativa. A gente também vai ter como característica da função administrativa um critério objetivo ou material, que vai buscar reconhecer ali aquela função administrativa por meio de elementos que são intrínsecos à atividade, por meio do conteúdo daquela atividade. Então, toda vez que a gente estiver falando de uma atividade,
que tem como conteúdo a consecução de interesse público, a gente está falando numa função administrativa. E também num critério objetivo formal, que é basicamente, vai reconhecer que aquela função é uma função administrativa por meio do regime que é a disciplina. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o regime jurídico administrativo. E a gente vai ver que é um regime jurídico de direito público. Então, toda vez que a gente estiver falando de um regime jurídico de direito público, provavelmente a gente está falando sobre uma função administrativa. Essa função administrativa, ela pode ser dividida. A gente vai falar em função administrativa, por exemplo, quando a gente tiver a prestação de serviços públicos. Vai ser ali uma atividade que vai ser direcionada a proporcionar utilidade, comodidade, para aqueles assim, vai buscar satisfação de necessidades de interesses públicos. A gente ainda tem função administrativa também quando a gente fala no poder de polícia. Quando a gente pensa no poder de polícia, a gente vai lembrar de uma atividade que vai conter, que vai restringir ali o exercício de alguma liberdade, que vai adequar aquele exercício aos interesses coletivos. Por exemplo, quando a gente tem alvará de funcionamento para um restaurante, quando a gente tem a limitação ali do que pode ser colocado na calçada, tudo isso é um poder de polícia. A gente tem ainda uma atividade de fomento, que é quando a administração pública ela vai buscar ali estimular que a iniciativa privada preste atividades que interessem à coletividade, por exemplo, por meio da educação, por meio da saúde, por meio até mesmo de serviços públicos propriamente ditos. E, por fim, a gente vai lembrar também de uma função de intervenção. E quando a gente fala em intervenção, a gente vai lembrar que é, sim, a atuação da administração pública no domínio econômico. É uma intervenção direta da administração pública, por meio das suas empresas estatais, para regulamentar ali, para fiscalizar a atividade econômica. Então, vamos lá. Conceito de administração pública. O que é administração pública? A administração pública nada mais é do que a faceta organizacional, de organização do Estado, que vai ser voltada para o atendimento, para poder prestar serviços públicos, para poder atender às necessidades coletivas, no desempenho ali daquelas funções administrativas que a gente viu. Num sentido objetivo, a gente vai lembrar que a administração pública é a própria atividade administrativa. Toda vez que a gente falar em sentido objetivo, a gente vai lembrar da palavrinha-chave atividade. É a atividade que é exercida pelo Estado por meio ali dos seus órgãos e dos seus agentes. Então, toda vez, sentido objetivo, a gente vai lembrar de atividade, de prestar atividade. Já sentido subjetivo, a gente vai lembrar de pessoa. Tudo que é subjetivo é relacionado à pessoa. Então, no sentido subjetivo, a administração pública é um conjunto de agentes, de órgãos e de pessoas jurídicas que vão ter ali como incumbência exercer atividades administrativas, prestar serviços públicos. Conceito, então, de direito administrativo. O que é o direito administrativo? O direito administrativo é um ramo do direito público que vai envolver normas jurídicas disciplinadoras da administração pública. Então, é um ramo do direito que vai voltar o olhar dele para a administração pública, tanto no seu sentido objetivo, quanto no seu sentido subjetivo. Em outras palavras, é um ramo do direito público que vai envolver normas jurídicas disciplinadoras do exercício da função administrativa. Então, o direito administrativo é o ramo do direito que vai cuidar da administração pública, que vai regular ali a administração pública, que vai criar ali, que vai juntar as leizinhas ali para saber, para poder fiscalizar se aquela administração pública está agindo de acordo com a lei. Vale a gente lembrar, gente, que o direito administrativo, ao contrário do direito civil, do direito penal, a gente tem um compilado de leis. A gente tem diversas leis esparsas que vão formar o direito administrativo juntamente com a Constituição Federal. Mas a gente não tem um código administrativo, igual a gente tem um código civil, igual a gente tem um código penal. O direito administrativo, ele é esparso, digamos assim, ele não é consolidado. Por fim, já finalizando, as nossas fontes do direito administrativo. A gente tem como fonte primária, basicamente, aonde que o direito administrativo vai tirar a validade dele. Primeiro, por meio da lei e dos princípios, por meio da Constituição Federal, das leis que vão regulamentar o direito administrativo, por exemplo, lei de licitação, lei de servidor público,
lei que vai tratar de serviço público, bens públicos, contratos administrativos e por aí vai, e também dos princípios que estão previstos tanto nas leis quanto principalmente na Constituição Federal. Como fontes secundárias, por exemplo, se as leis e os princípios e a Constituição não forem suficientes para regulamentar o direito administrativo, a gente vai utilizar a doutrina, que é basicamente os livros, né, os pensadores do direito administrativo, a jurisprudência, que são os casos que foram efetivamente julgados pelos tribunais, os precedentes administrativos, que são os casos que foram julgados pela administração pública, quando ela tem um procedimento administrativo interno, e pelos costumes. Os costumes é sempre de forma subsidiária. Costume é o costume daquela população, daquele povo mesmo. E, para finalizar, a gente tem 2 tipos de sistema administrativo. A gente elas são apreciadas pelo Poder Judiciário, ainda que envolvam como parte a administração pública, então nada foge ao Judiciário, digamos assim, tudo pode chegar no Judiciário. É o modelo que a gente usa aqui no Brasil, é previsto ali no artigo 5º, 35 da Constituição Federal, que vai falar que é conhecido como contencioso administrativo. De acordo com o modelo francês, ao Poder Judiciário vai caber somente a apreciação das chamadas causas comuns. A gente vai ter tribunais administrativos aos quais vão ser atribuídas ali as causas que vão envolver os interesses da administração pública. Das causas administrativas. Para a gente interessa o modelo inglês, o modelo de jurisdição una, em que ao judiciário tudo pode ser levado ao judiciário. Mesmo que a gente tenha ali a possibilidade da administração resolver por conta própria, ainda assim isso pode ser encaminhado ao judiciário. Então, correta. Letra A. Atualmente, Estado e governo são considerados sinônimos, visto que em ambos prevalece a finalidade do interesse público. Não, gente, a gente passou a aula inteira falando que Estado e governo não é sinônimo. O governo é um dos elementos que formam o Estado. Mas o legislativo, o judiciário e o Ministério Público. Não, a gente acabou de ver isso. O Ministério Público não é um poder do Estado. Ele é uma função essencial à justiça. Ele está previsto na Constituição, mas ele não é um poder do Estado. Letra C. Com base em um critério subjetivo, a administração pública confunde-se com subjetivo, a gente vai lembrar de pessoas. Então, critério subjetivo, sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. Está correto? Letra D. Na Constituição Federal de 88, foi adotado um modelo de separação estanque entre os poderes, de forma que não se podem atribuir funções materiais típicas de um poder ao outro. Não, a gente viu que, apesar deles terem funções que são típicas a eles, eles também exercem funções atípicas. Por exemplo, o executivo pode executar a função atípica de legislar. O judiciário tem a função atípica de administrar os seus servidores, ali, os seus órgãos. Então, é sim possível. Questão número 2. A lei é considerada fonte primordial do direito administrativo. Razão por que esse ramo do direito público nacional se encontra codificado, ou seja, as normas administrativas estão reunidas em um só corpo de leis. Não, gente, está incorreto. Como a gente viu, as leis administrativas elas são esparsas, a gente não tem um código administrativo. A gente tem diversas leis que, juntamente com a Constituição, vão reger o direito administrativo. Então, a questão número 2 está errada. Opa, peraí. Já acabei dando a resposta da 3, mas vamos lá. Com relação à administração pública, julgue os itens que se seguem. Enquanto pessoas jurídicas, órgãos, então vamos lá, enquanto pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos formam o sentido subjetivo da administração pública, a atividade administrativa exercida por eles indica o sentido objetivo.
Tá correto. São exatamente os dois conceitos, os dois sentidos que a gente viu de administração pública. O sentido subjetivo ligado às pessoas, então pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos, e o sentido objetivo exatamente relacionado à atividade administrativa. Então, a questão número 3 está correta. Questão número 4. Assinale a opção correta em relação às noções de Estado e administração pública. Letra A. A administração pública, em sentido subjetivo, compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que exercem a função administrativa. Tá correto, gente. É exatamente o que a gente vem falando. E olha, se errar sentido subjetivo e sentido objetivo na prova, vocês vão lembrar de mim falando, hein? Letra B. Vamos lá, vamos terminar de ler todas. A administração pública direta, na esfera federal, compreende os órgãos e as entidades, ambos dotados de personalidade jurídica, que se inserem na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. A gente vai ter uma aula só sobre os entes da administração, mas quando a gente pensa em administração pública direta federal, órgão não tem personalidade jurídica própria. O órgão está subordinado ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao poder que ele estiver subordinado ali. É uma desconcentração daquele poder, daquela administração, digamos assim, mas ele não tem personalidade jurídica própria. Letra C. O Estado Federal Brasileiro é integrado pela União, pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, mas não pelos municípios, que, à luz da Constituição, desfrutam de autonomia administrativa, mas não de autonomia financeira e legislativa. Está errado. Como a gente viu, o Estado brasileiro ele é integrado tanto pela União, quanto pelos Estados-membros, quanto pelo Distrito Federal e também pelos municípios. O município também tem autonomia administrativa, financeira e legislativa. A gente tem, por exemplo, as câmaras municipais que vão ali editar leis municipais. Então, a alternativa letra C está incorreta. Letra D. A prerrogativa de criar empresas públicas e sociedades de economia mista pertence apenas à União. Não dispõe os estados, o Distrito Federal e os municípios de competência para tal. A gente vai ver, a gente vai ter uma aula sobre administração pública indireta, que é basicamente a formação de entes por meio de descentralização da administração pública direta, mas a criação de sociedades de economia mista, de empresas públicas ou de outros entes da administração pública indireta pode se dar tanto pela União quanto pelos estados. A gente não, e pelos municípios também. A gente não tem essa limitação. Então, a letra D também está incorreta. Bom, gente, era isso que a gente tinha para conversar nessa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Mas qualquer dúvida, vocês podem me encaminhar por e-mail. Estou à disposição. Não fiquem com dúvidas, né? Façam os exercícios. Leiam com calma o material. E tirem todas as dúvidas que vocês puderem agora. O momento é esse. Não dá para ir com dúvida para a prova. Bom, eu desejo um excelente estudo para todos vocês. Um ótimo dia. Qualquer coisa, estou à disposição. E a gente se encontra numa próxima aula. Muito obrigada. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para a Universidade Federal do Rio Grande. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos um curso online. Aliás, não é só um curso, gente. É um combo. É isso mesmo. É um combo para você ser aprovado nesse concurso. Dá uma olhada comigo aqui. Todas as vantagens que você terá no curso preparatório, tá? Seguinte, ó. Vantagens do curso. Você vai ter acesso imediato. Então, comprou o curso, já recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar com a gente imediatamente. Você também terá acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. Você também terá teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E também material em PDF das aulas, tá? Nós disponibilizamos os slides dos professores para ter um material aí complementar, tá certo? Só que além do curso online preparatório, você também terá direito às apostilas. As apostilas, material em PDF, separadas por matérias, todos os assuntos do edital em ordem, com teoria e questões comentadas. Gente, cada tópico, cada assunto de determinada matéria, você vai encontrar teoria e questões comentadas, por volta de 10 questões comentadas por assunto, tá? E além disso, também os cadernos de questões, que são questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria.
Então você vai ter aqui com a gente, ó, o curso online preparatório, mais as apostilas, mais o caderno de questões. O valor normal do curso seria R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,65. Mas calma, você não vai pagar por esse valor. Você vai pagar apenas R$ 247 à vista ou 12 vezes de R$ 24,65, tá? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, beleza? Vai ter um botãozinho lá de comprar no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato conosco pela nossa central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Ou lá na página do curso tem um chat online, é só você digitar suas dúvidas por lá, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas, tá certo? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma, tá bom? Então clica no link agora e faça a sua matrícula. Valeu, grande abraço e até mais.